Hoje, dando continuidade à playlist de números, veremos os capítulos 11, 12 e 13. O capítulo 11 começa dizendo que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos de Deus. E por isso a ira de Deus se acendeu. E é dito que uma parte deles foram consumidos pelo fogo que Deus enviara, uma parte deles que se encontravam no arraial. Já a partir do verso 4 é dito que o povo teve grande desejo e eles choravam porque queriam carne para comer. E naquele deserto eles não tinham. E por isso disseram uns aos outros que na época em que eles eram escravos no Egito, eles tinham de tudo para comer, desprezando assim todos os feitos que Deus realizou para livrá-los da escravidão. E no verso 6 é dito: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Ou seja, o maná era a comida que eles tinham para comer. Comida esta que Deus enviava todos os dias. Isso, de fato, todos os dias Deus enviava comida que caía dos céus, o que ficou conhecido como maná. Nos próximos versos, Moisés ora a Deus dizendo que ele sozinho não consegue mais tomar conta do povo, pois ele era um único homem e não conseguia resolver os problemas todos dali. Por isso Deus pede para que Moisés reúna 70 homens de confiança, homens de Deus, pois Deus colocaria um espírito de sabedoria naqueles homens, para que eles ajudassem a Moisés. E Deus, vendo a ganância do povo e a ingratidão, pois eles queriam estar novamente no Egito do que estar junto a Deus, pois não havia carne para comer. E Deus diz que amanhã eles comeriam carne. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E no dia seguinte, Deus fez com que o vento trouxesse codornas. E essas codornas ficaram ali pelo arraial. E a Bíblia diz que eram muitas codornas. Vale ressaltar que naquela época o povo de Deus era muito. Somente homens eram mais de 600.000. Então podemos dizer que entre homens, mulheres, crianças, tinham pelo menos 1 milhão de habitantes, a nação de Israel. E é dito que o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte para colher as codornas. E eles ficavam se gabando uns para com os outros, pois alguns pegaram mais e outros pegaram menos. Porém é dito que, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo
com uma praga muito grande. A Bíblia não menciona qual praga foi essa, mas é dito que muitos morreram sem ao menos degustarem a carne que tanto desejavam. Agora o capítulo 12 começa dizendo que a irmã e o irmão de Moisés se revoltaram contra ele por causa da mulher que ele havia se casado, provavelmente com Zípora, mulher que ele se casou há muito tempo, apesar de que alguns estudiosos achem que Moisés se casou novamente. E é dito que a irmã dele e o seu irmão se revoltaram contra ele por conta dessa mulher. E Deus não gostou disso. E é dito que Miriam e Arão ficaram leprosos com a doença. Porém, Moisés rogou a Deus e Deus os curou. E agora no capítulo 13, começa dizendo que Deus pediu a Moisés para enviar 12 homens à terra de Canaã, a terra que eles haveriam de conquistar. 12 homens para vigiar aquela terra, para ver se o povo daquela terra era forte ou fraco, se era muito ou pouco, e se a terra era boa para produzir alimentos, etc, etc. E eles demoraram 40 dias. Esses 12 homens demoraram 40 dias e voltaram para contar como era a terra de Canaã. Eles disseram que a terra era muitíssima boa. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Calebe, no entanto, um dos 12, disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ele, juntamente com Josué, foram favoráveis para ir e conquistar aquela terra. Porém, os outros 10 foram contrários. Um fato interessante também é que Josué, o seu nome verdadeiro é Oséias. Mas Moisés o chamou de Josué. Naquela época, às vezes era comum mudar o nome de uma pessoa por algum motivo específico, simbolizando um novo recomeço. E foi o que aconteceu também com o apóstolo Paulo. O seu nome verdadeiro era Saulo. Mas depois que ele se converteu, ele foi chamado de Paulo. E os 10 que não queriam ir para a guerra, conquistar Canaã, disseram ao povo que ali eles tinham vistos homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, no último verso 33. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E como a Bíblia mesmo aqui diz, eles eram gigantes. E anteriormente, em outros capítulos, vimos que de fato gigantes existiram. A precisão de sua altura ainda é incerta, mas até mesmo a ciência tem encontrado vestígios desses gigantes.
mas com base em outros trechos da Bíblia, provavelmente esses homens tinham de 3 a 4 metros de altura. E aqui concluímos mais um estudo simplificado da playlist de números.